Queridos companheiros e queridas companheiras do Brasil que estão nos assistindo agora, eu queria começar cumprimentando a nossa querida presidenta nacional do PT, a companheira Gleice, que atendeu de pronto uma ideia, de convocar uma reunião com todos os dirigentes municipais do PT e com todos os dirigentes estaduais. Porque a verdade é que nós temos mais dificuldade de conversar pelos meios de comunicação tradicional. Nem sempre os deputados do PT aparecem nas televisões, nem sempre os deputados do PT aparecem nas rádios, nem sempre aparecem nos jornais. Então a internet possibilitou que o PT criasse uma TV, que o PT criasse uma rádio, que o PT pudesse então, por suas próprias pernas, começar a conversar com o seu povo, conversar com a sua gente. A pandemia, ela, dentro de todas as desgraças que ela causou a esse país, ao povo brasileiro, ela também nos ensinou que era possível a gente conversar com o Brasil inteiro de dentro de casa da gente. Ou seja, nós ficamos quase 14 meses sem poder sair de casa e fizemos muitas reuniões da executiva, do diretório, via, internet, cada um na sua casa. Eu sei que não foi fácil fazer essa organização. É uma primeira experiência nossa. Dessa experiência a gente vai tirar proveito para aperfeiçoar outras reuniões. Eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, que eu estou aqui emocionado e nervoso. Por quê? Porque é uma experiência nova eu estar conversando com companheiros e companheiras que eu já encontrei na sua cidade. Eu já fui em Chapuri muitas e muitas vezes, eu já fui em Brusque, já fui em São Leopoldo, já fui em São Gabriel da Cachoeira, e agora eu estou conversando com vocês aqui de Brasília, da sede do PT, porque o PT logo vai desbancar a Globo, com os estúdios que eu estou vendo aqui, com a estrutura que os companheiros Gilmar e o pessoal que trabalha na comunicação estão fazendo. Logo a Globo vai ter que pedir licença para nós. Nós vamos até transmitir jogo de futebol, sobretudo quando o Corinthians jogar, nós vamos fazer coisas muito importantes. Nós temos tudo, vocês podem ter acesso a tudo que o PT está organizado, tem tudo no site do PT. Então entre na Casa 13 e vocês vão saber até quanto beijo no coração Lula deu das pessoas quando era presidente. O Pai tá on e a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Jornal Rádio PT, com Thaís Ladeira. Está começando o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está ao vivo com a gente, radio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Thaís Ladeira, seguimos até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. O Jornal Rádio PT vai receber duas educadoras apaixonadas que estão escrevendo também uma bela história na política de Minas Gerais. Eu entrevisto a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Solomão, e a vereadora por Belo Horizonte, Macaé Evaristo. E você que está nos acompanhando então pelo YouTube, pode participar ao vivo pelo chat. As pessoas já estão dizendo de onde estão nos dando o bom dia, qual é a cidade de onde você acompanha o Jornal Rádio PT. E você que está pela rádio ou então pelo Facebook, pode participar pelo WhatsApp. Vamos anotar? 619-9316-1527. 619-9316-1527. Se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho de notificações e
compartilhe. Hoje nós não vamos contar excepcionalmente com a participação do Rafael Noronha, mas eu vou priorizar a nossa conversa com a primeira convidada do dia, já informando aqui no nosso chat para o Tiago Viana Barbosa, que daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, mas nós vamos continuar por Minas Gerais. É para lá que a gente vai agora na nossa entrevista. Entrevista. Nascida em 1965 em São Gonçalo do Pará, município do Centro-Oeste mineiro, Macaé Evaristo é professora da rede municipal desde os 19 anos. Graduada em Serviço Social, mestre em Educação e aluna do doutorado também em Educação. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal e estadual de Educação em Minas Gerais. Foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Bem-vinda ao Jornal Rádio PT, professora e vereadora Macaé Evaristo. Bom dia, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Nesse dia, um dia que a gente tem que lembrar Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada negra do Brasil e que marcou no calendário, o dia do professor, o dia da professora. Certamente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu vou pedir licença para te chamar de você, apesar de todos esses títulos, de sua trajetória, do respeito que nós temos pela sua carreira, mas vou chamá-la de você. E já quero dizer para as pessoas que nos acompanham pela rádio que atrás da imagem da Macaé está simplesmente uma linda bandeira de Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira. É isso mesmo. Bom, você está no seu primeiro mandato como vereadora, mas você é professora desde os 19 anos. Quem foi o seu maior exemplo para você optar pelo caminho da educação, que é um caminho nada fácil, em se tratando do nosso país e da política de educação que nós temos tido, com exceção dos governos do PT? Olha, a minha grande inspiração foi a minha mãe, Eu sou a segunda filha, de um grupo de quatro filhas. A minha mãe, professora, e minha mãe ficou viúva muito cedo. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 10 anos, e a minha irmã caçula tinha 1 mês, na verdade 40 dias de nascido. E a minha mãe, ela sempre ela lutou muito para estudar. A minha avó lutou muito para que a minha mãe estudasse, era uma coisa que o meu avô não queria, e a minha mãe fez uma escolha, Ela fez uma escolha para todas as filhas, de que nós iríamos estudar. A gente podia passar muita dificuldade, mas a gente não ia abrir mão desse caminho da educação, porque ela nos ensinou que a educação era a única forma que nós, mulheres negras, meninas negras, teríamos para sair de uma certa sina, vou chamar de sina, que é um destino que está escrito nesse sistema que a gente vive, nesse sistema capitalista, racista, machista, que destina a meninas negras, pobres, periféricas, um caminho de subemprego, de baixa renda, de trabalho infantil. E a minha mãe fez uma aposta na educação. E, enfim, eu vendo minha mãe educadora, convivi muito nesse ambiente e acabei também seguindo essa mesma trajetória. Na verdade, das 4 irmãs, 3 são educadoras. Só uma que não seguiu a carreira, a profissão de professora. Tá certo. E aí, logo depois, agora como vereadora, quais são as suas principais pautas? Como é que foi a sua vontade de se candidatar? O que você conversou com a população da sua cidade durante a campanha? E como é que a sua trajetória, sobretudo como educadora, você acha que pode influenciar nas suas escolhas como vereadora? Bom, na minha trajetória, eu começo a trabalhar como professora em Belo Horizonte na década de 80, mais especificamente 84.
e fiz o magistério de nível médio e vim para a capital, que é a história de muitas pessoas, né, para continuar a estudar, mas eu tinha que trabalhar. Então, eu fiz concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte e fui aprovada e comecei a trabalhar como professora e foi assim que eu fui estudando. Quando eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte, eu me engajei rapidamente nas lutas populares. Eu fui trabalhar aqui no bairro Tupi, que é a região norte de Belo Horizonte, que é uma região de menor IDH da cidade. E naquele momento, a luta pela redemocratização do país também era uma luta pelo direito à educação, ainda naquele momento pensando muito do acesso, né? Porque famílias dormiam na fila para ter uma vaga para seus filhos aos 7 anos de idade, né? Então, ao longo da minha trajetória, né, eu me engajei na luta pelo direito à educação e também eu vi inúmeras transformações na educação e na escola pública do nosso país, né? E eu pude viver como professora da rede pública, né, momentos muito autoritários, de governos autoritários, que não atuam e desconstroem a pauta da educação, assim como eu pude conviver também com governos do campo participativo e popular. Então, eu acho que isso me influenciou extremamente, as inúmeras possibilidades de trabalhos populares. Trabalhei com educação escolar indígena, aprendi muito, né, sobre o que é construir escola diferenciada, povos diferenciados. Então, tudo isso me marcou muito. A minha iniciativa de concorrer a um cargo eletivo, né, ela foi se construindo muito, eu vou dizer, a partir do golpe na presidenta Dilma, né? Eu vivi, eu acho que nós todas, mulheres que temos história de luta, ficamos muito abaladas por ver uma presidenta legitimamente eleita, como que ela sofreu um golpe misógino, né? Completamente arbitrário, eu vou dizer, um golpe elencado por setores da população brasileira, que eu falo que são aqueles herdeiros, né, dos escravocratas, porque o que a gente vive hoje no Brasil é uma atualização para o século XXI de um pensamento, né, escravocrata. As pessoas que negam o direito à educação, que querem criminalizar a infância, para mim tem esse pensamento. Então, a minha inserção na agenda educacional, né, a minha inserção na luta educacional e a visão do que estava acontecendo no sentido da perspectiva política é que me fez engajar, né, e pensar, olha, nós temos que incidir também no parlamento. Então, nós temos que disputar o parlamento. A gente fala que o parlamento tem que ser diferente, então nós temos que colocar nossos corpos também à disposição dessa luta, que a gente sabe que não é fácil, né? Mulheres negras têm muita dificuldade ainda nesse país de estar nesses lugares, mas eu estou aqui para dizer, gente, nós temos que ocupar o parlamento e podemos fazer a diferença. Eu sei que uma professora no parlamento faz muita diferença. Que mensagem maravilhosa, que incentivo para essa sexta-feira. E te ouvindo, gente, você que está chegando agora no Jornal Rádio PT, a gente está conversando com a Macaé Evaristo. Ela é vereadora por Belo Horizonte e professora desde os 19 anos. Inclusive, propositalmente, Macaé, por falar em revolução das palavras, revolução dos costumes, né? A gente teimosamente chamou no nosso link para o YouTube, para a nossa transmissão, nós chamamos de Dia das Professoras e não Dia do Professor, porque a gente acha que a palavra tem força. Eu sou do jornalismo, você é da educação, nós sabemos a força que a palavra tem e a gente sabe que 95% dos magistrados, dos professores e professoras, 95% nós somos mulheres, né? Somos nós Sim. que educamos essa pátria. E sempre me chamou muita atenção, às vezes eu ia à formatura dos meus sobrinhos e tal, chegava lá, era uma turma de professores se formando, e era professor para cá, professor para lá, mas aí você olhava a turma assim, só de mulheres, sabe? E o que você está dizendo faz muito sentido, né? E principalmente, já coloquei também aqui uma vez no nosso jornal, que o Lula tem falado muito isso. Você quer transformar a política, então faça a política.
você quer que o Congresso se transforme, quer que a Câmara dos Vereadores se transforme, então se coloque à disposição dessa renovação. E você hoje, Macaé, representa exatamente essa renovação. A minha próxima pergunta tem a ver com o que a gente está falando. Você coordenou programas como a implantação de escolas indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em Belo Horizonte, as cotas para ingressos de estudantes nas escolas públicas, de negros, de indígenas no ensino superior. Na sua opinião, Macaé, como é que o Brasil pode avançar por meio da educação nesta luta pela inclusão e contra o racismo que é estrutural? Eu vou olhar para o futuro, né, fazendo um breve olhar, né, para anos anteriores. No governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, nós tínhamos no Ministério da Educação a SECADI, que era uma Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Uma secretaria que foi construída por uma ação muito contundente de vários movimentos sociais, né, que tem a educação como uma pauta importante da sua agenda. Movimento negro, movimento indígena, movimento pela educação do campo, movimento pela educação de jovens e adultos, movimento de mulheres. A SECADI era uma secretaria que abriu, eu vou dizer assim, né, dentro do Ministério da Educação, um olhar para as desigualdades educacionais e para a construção de políticas a partir de uma perspectiva desses sujeitos que sempre foram silenciados, que sempre foram invisibilizados na política, né? Então, a SECADI é um pouco a expressão daquele nada sobre nós sem nós. Era uma secretaria que se instituiu com vários colegiados, né? E eram os colegiados com liderança, com representações de todos esses movimentos, né, que pensavam, pautavam, organizavam, criticavam tudo que se estava fazendo do ponto de vista de uma agenda de política educacional. Esse governo que ele está acabou com a SECADI e criou no lugar da SECADI uma subsecretaria para a constituição de escolas cívico-militares. Quando eu digo da reatualização do ideário eugenista do final do século XIX, é porque esse governo que aí está pensa os corpos negros, os corpos indígenas, os corpos das mulheres, da população LGBTQI+, como corpos que precisam ser contidos, né? Reprimidos, né? Pensa um país e uma república que não nos cabe. E é isso que a gente não quer. Nós queremos uma educação democrática que nos reconheça enquanto sujeitos nas nossas diversidades, né? Nós não queremos uma educação que somente nos inclua, né? Mas nos inclua a partir de uma perspectiva que a gente tenha que deixar que ser quem nós somos. Nós queremos uma educação feita por nós, que dialogue com os nossos saberes, com as nossas práticas, né? Na verdade, a gente quer incidir sobre a política pública para mudar essa cultura política autoritária que aí está. Então, educação, para mim, é um ponto fundamental, né, na agenda do Brasil. E a gente tem uma pauta, né, e que não é uma pauta inventada. Nós construímos um Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação foi destruído por esse governo que aí está, né? Mas nós temos que retomar essa agenda. Ela foi uma agenda construída com a participação de educadores do Brasil inteiro, com o envolvimento de municípios, de estados, de gestores, movimentos sociais, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras em educação, né? Essa é a agenda que a gente quer. E a gente quer educação, ciência, cultura como prioridade, né? Prioridade para os próximos governos. Com certeza. Nossa, é uma chuva de revigor, na verdade. Ouvir você e saber que você está representando esse conjunto de ideias, de ideais, de, sobretudo, experiências e de vivências, né? Quando você reafirma uma frase que você disse agora, que eu quero repetir, faço questão. Não dá para ser uma inclusão
de uma forma que destrua quem você é, né? Então, você está levando para dentro da Câmara dos Vereadores e das Vereadoras de Belo Horizonte toda essa trajetória, toda essa força da sua história, que é a história de tantos e tantas brasileiras. Você fala muito da alegria, do afeto, que também são armas revolucionárias na luta cotidiana, né? Que mensagem nessa força da alegria, do afeto, que mensagem você poderia deixar hoje, Macaé, para quem está nos ouvindo, para os professores, para as professoras de todo o Brasil, neste dia 15 de outubro. Agora, antes, o Pedro Bicudo está aqui com uma curiosidade no nosso chat, querendo saber de você, desde quando você se filiou ao PT, porque está todo mundo absolutamente encantado com a sua entrevista, e eu quero já dizer para todo mundo que nós vamos, obviamente, fazer um podcast da nossa conversa, que vai estar disponível, vamos mandar para Macaé, para ela encaminhar para a comunidade dela, para os grupos de apoio que a elegeram, né? E queria que você deixasse essa mensagem, então, como é que a alegria e o afeto pode nos acalmar em tempos tão difíceis quanto esse, Macaé? Bom, eu vou contar um caso, porque mineiro gosta de contar caso. Eu acho que caso é bem ilustrativo. Ai, gente, cadê o café e o pão de queijo? Vai aqui todo o axé do café e pão de queijo mineiro para todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou contar, porque eu gosto de contar casos, né? Quando eu fui convidada para ser secretária municipal de educação de Belo Horizonte, me pediram uma foto. E aí eu mandei várias fotos. E aí me devolveram, falando que nenhuma servia, porque em todas eu estava sorrindo. E que eu tinha que mandar uma foto séria, né? Eu escrevo sobre isso, né? Dizendo que a alegria, né? Para mim, a alegria ela é revolucionária, né? E muitas vezes esse Estado que aí está é um Estado autoritário, né? Que quer tirar até a nossa possibilidade, né? De alegria e de felicidade, porque sabe que a esperança ela é uma esperança que mobiliza, né? Eu falo que alegria e esperança, ela também não é individual, ela é coletiva, né? A gente cria ao redor da gente, né? A gente tem aqui em BH um grupo que a gente se denomina geneticamente feliz, né? Que a gente pode estar diante dos maiores desafios, mas a gente mantém a energia, a alegria como uma força vital para nos impulsionar na luta, né? E eu gosto de contar essa história dizendo assim, com a alegria, né? Ela é tão revolucionária que ela ameaça, né? Ela ameaça essa cultura política autoritária, segregadora que aí está, e ela quer nos capturar, inclusive na forma como a gente se apresenta. E é claro, né? Nunca teve nenhuma foto que eu não estava rindo, né? E aí as pessoas tiveram que se acostumar com uma secretária, com uma vereadora, né? Que sorri. E sorrir, nem por isso, né? Quer dizer que a gente não é competente, não é capaz, não inova, não faz coisas potentes, né? Então, eu queria deixar aí para todos os educadores e educadoras que sabem quanto que é importante e quanto que a gente faz diferença na vida de cada criança, de cada jovem, né? Quando a gente os acolhe, quando a gente está na escola e a gente recebe, eu fico pensando hoje, né, nesse dia, né, quantos milhões de crianças e jovens estão chegando nas escolas e como que é acolhedor, né? A gente tem uma professora que te sorri, que te recebe dizendo, você é muito importante para mim, né? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso fazer diferença em algumas vidas, né? E para quem quer saber quanto eu me filiei... Diga, conta pra gente. Não, eu porque eu tô aqui assim, eu tô aqui emocionada, eu fico tentando respirar, me controlar. É arrepio, porque que beleza te ouvir, viu, Macaé? É quase que um oásis no deserto. Me diga quando é que você filiou, o pessoal tá curioso aqui para saber há quanto tempo você participa gente, do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Eu acho que o povo está curioso, a Nadine, é para saber a minha idade. E o pior é que eu já disse no comecinho que você nasceu em 65. Aí sim, o pessoal já fez as contas, já era. O pessoal já fez as contas. Eu nasci no interior de Minas, em São Gonçalo do Pará, né? Então, naquela época, assim, eu falo, as primeiras eleições do PT, eu era simpatizante, porque lá na minha cidade não tinha o PT, não tinha o Partido dos Trabalhadores,
né? Eu vou me filiar depois, já quando na minha cidade passa a ter efetivamente o diretório do PT, que já é no início dos anos 2000, né? Me parece que é 2001, 2000, a minha filiação. É quando se constitui lá na minha cidade do interior o primeiro diretório do Partido dos Trabalhadores. E que minha mãe foi a presidente, inclusive minha mãe foi vereadora pelo PT lá no meu município. Aqui em Minas é muito comum, a gente vem morar na capital e durante um tempo, que não é tão pequeno, a gente continua e mantém laços muito fortes no interior. Inclusive, a gente vota na cidade, no município do interior. Né? Demora até a gente fazer essa transição e assumir, inclusive, os processos, né, eleitorais na capital. Então, a minha filiação inicial é de São Gonçalo do Pará. Né? Só depois muito que eu vou me transferir ao PT de Belo Horizonte. Mas a gente continua firme. Lá em São Gonçalo do Pará e aqui continua firme. E agora com assento na Câmara dos Vereadores e das Vereadoras de BH. Macaé, foi um prazer enorme conversar com você. Depois a nossa produção vai entrar em contato. A gente tem um quadro aqui na rádio chamado Nova Geração. Imagino que você já deve ter mandado uma mensagem para a gente. Se não mandou, nós vamos gravar. A gente quer ouvir você como vinheta durante a programação, mandando uma saudação para todo mundo que está na escuta da Rádio PT. Mas agora a gente vai, infelizmente, ter que encerrar, porque tem uma outra mineira que já fez o café, já passou o café, já preparou o pão de queijo, que simplesmente é outra professora e prefeita de Juiz de Fora, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Então eu vou ter que me despedir de você, mas eu quero te dizer que foi um prazer te conhecer e um prazer maior ainda em receber você aqui na Rádio PT, tá bom? Volte sempre. Muito obrigada, bom dia, um beijo para Margarida Salomão, que está chegando aí com vocês e que eu adoro também, uma pessoa muito querida. Tá certo, querida. Até a próxima. A gente conversou com a Macaé Evaristo, uma simpatia, vereadora de BH, e a gente fica tão feliz em saber que essa nova geração, né, Lude, do PT vai dar o que falar. É uma nova geração preciosa que está chegando aí. Gente, nós vamos continuar nesse bate-papo. É também entrevista do jornal Rádio PT hoje. Nós estamos nos preparando, portanto, para receber a prefeita de Juiz de Fora, a nossa querida Margarida Salomão. Mais uma professora do PT para esse dia tão especial que celebra essas profissionais indispensáveis para a construção de um país mais justo e mais livre. A nossa convidada é professora universitária, graduada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora na mesma área pela Universidade da Califórnia. Em 2020, foi eleita a primeira mulher prefeita de Juiz de Fora. Seja bem-vinda, prefeita e professora Margarida Salomão. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Bom dia, prefeita. Uma satisfação enorme. Enorme. Que linda, de vermelho, gente. Tive a felicidade de ouvir o finzinho da conversa da Macaé. Você não sabe disso, mas eu vou aproveitar para contar para o PT inteiro. A Macaé é minha candidata a governadora de Minas Gerais. Então, eu acho que ela é uma mulher que beleza! Mas você tem toda a razão. Olha, para as pessoas que estão nos acompanhando pela rádio, que não estão vendo pelo YouTube a prefeita Margarida Salomão, ela está toda de vermelho, trabalhada no Vermelho PT, está belíssima e é um prazer recebê-la aqui. A gente, né, que acompanha lá pelo Senado, a gente acompanhava à distância todo o mandato excelente que Margarida Salomão sempre fez ali na defesa incondicional da educação brasileira, e aí na última eleição se candidatou e ganhou a primeira mulher prefeita de Juiz de Fora. Queria que você contasse para a gente, então, voltando à história da sua trajetória na educação, Margarida. Fizemos essa pergunta para a Macaé, e desculpa te chamar de você agora é prefeita, mas enfim, nós estamos em casa, então vamos continuar essa prosa, né? O que inspirou você a se dedicar durante tantos anos, estudou tanto
pela educação e para a educação brasileira? Qual foi sua inspiração, Margarida? Thaís, eu vou te falar uma coisa. Eu, como tantas pessoas no Brasil, não fui, num primeiro momento, vocacionada para me tornar professora. Eu sou, na verdade, linguista, pesquisadora, e que me tornei professora. E justamente, então eu digo a você, eu não escolhi, eu fui escolhida. Porque na medida em que eu comecei a desenvolver essa prática absolutamente fundamental na vida da sociedade, na vida das pessoas, isso me deu um encantamento que eu quero dizer que agora, sendo prefeita, você sabe qual é a maior falta que eu sinto? É da sala de aula. É não estar lidando diretamente com os jovens, com as jovens, em grande parte são mulheres, né? Que se querem se dedicar ao magistério. Eu sou uma professora com muito orgulho, e é assim que eu me apresento. Eu estou prefeita, mas eu, na verdade, eu sou uma professora, formadora de professores, e com absoluta paixão por esse trabalho fantástico que a gente faz na educação. Com certeza. E bom, a gente hoje está colhendo frases, né? Frases que são motivadoras, né? Inspiradoras também. Você dizer que o magistrado te escolheu, a educação te escolheu. E isso você levou para dentro da Câmara dos Deputados, das deputadas, né, Margarida? Como é que foi a sua trajetória por lá, sempre atenta, em todas as comissões, na defesa da educação, em frentes parlamentares, a todo momento, principalmente depois do golpe, da questão do teto dos gastos, que tirou dinheiro da educação. Como é que foi para você essa experiência como parlamentar? Thaís, eu tenho também, como na educação, a experiência de ter sido dirigente. Eu fui reitora, eleita e reeleita de uma universidade federal. Então, isso é uma oportunidade extraordinária de você descobrir o trabalho que foi feito no Brasil com ampliação do acesso da população à universidade, um direito longamente adiado, um direito de todas e todos, um direito à diversidade. E, na verdade, o PT mudou a cara da universidade no Brasil. A cara que era branca, em grande parte uma cara masculina, passou a ser a cara do povo brasileiro. Muitas negras, negros, indígenas, muitas mulheres. Hoje tem mais mulher do que homem dentro das universidades, o que é uma coisa fantástica, um grande ganho. Então, isso me levou a compreender que a defesa da educação superior, a defesa das universidades, é um ato de patriotismo, do qual a gente não pode abrir mão. Nada é pior no governo Bolsonaro do que a guerra que ele move contra a educação no Brasil, chegando ao ponto de o atual ministro da Educação, que sucedeu um outro que era doido, né? Mas o atual chegou a dizer que no Brasil tem excesso de professores. O professor até precisa de alguns, mas tantos assim. Então, é o Bolsonaro, é o ministro da Educação, eles constituem hoje uma polaridade que exige da gente, no exercício da função pública, de assumir a bandeira da educação como uma bandeira fundamental para a democracia brasileira. Margarida, as mulheres estão em sala de aula, em sua maioria, são 95%, segundo o último censo do IBGE. Ao mesmo tempo, sim, você concorreu, é bom a gente falar, 4 vezes à Prefeitura de Juiz de Fora e apenas agora você conseguiu ganhar como a primeira mulher prefeita da sua cidade. Você vê traços de machismo no comportamento do eleitorado? Há um conservadorismo aí, Margarida, na sua opinião? Ô, Thaís, eu vou te dizer uma grande inspiração que eu tive nessa minha luta persistente, que é o presidente Lula. O presidente Lula aprendeu com a mãe dele que a gente deve teimar. E eu teimei. E assim como foi preciso ao Lula para percorrer esse longo caminho para convencer o povo brasileiro de que um homem com uma educação limitada a um pequeno número de anos, um trabalhador, tinha condição de vir a ser o que ele veio a ser. O melhor prefeito da história do Brasil,
melhor presidente da história do Brasil, eu também tive que participar aqui, construir um caminho que não é só do ineditismo de ter uma mulher prefeita, é também o ineditismo de ter o PT na prefeitura. Então, foram dois grandes tabus que nós quebramos, e nesse momento, fazendo uma gestão municipal, que eu imodestamente quero dizer a você, muito bem sucedida, nós estamos pavimentando o caminho para mais mulheres, para que o PT possa continuar a cumprir a sua tarefa de fazer a revolução na vida das pessoas, especialmente daquelas mais pobres, daquelas que sofrem mais com preconceitos, daquelas mais vulneráveis, daquelas que realmente precisam da esperança da nossa estrela para fazer a grande travessia das suas vidas. Com certeza, inspiradora e interessante que antes de eu formular a pergunta para você, eu fui pelo viés do machismo, mas na minha cabeça estava mesmo a informação que o Lula tem dado em todas as suas entrevistas, ele não nega, ele diz, olha, eu disputei, perdi, mas teimei. E quando perdi, aceitei a derrota, né? Se referindo, obviamente, ao golpe e a todas as questões que aconteceram, que se sucederam. Inclusive, quero aqui aumentar a expectativa das pessoas. Daqui a pouquinho, vocês vão ouvir o Lula em um grande evento pelo Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado amanhã. Mas hoje aqui nós estamos falando de educação, do Dia da Professora. Inclusive, na nossa teima, Margarida, a gente colocou lá, né, no nosso link, Dia das Professoras, porque somos maioria dentro da sala de aula e a gente precisa começar a dar visibilidade a isso. Olha, o pessoal aqui no chat está adorando o nosso bate-papo, a nossa prosa. Quero dizer para vocês que vai estar tudo disponível depois para quem chegou agora e não pôde acompanhar a Macaé e a nossa conversa com a nossa prefeita. Mas, infelizmente, nós vamos ter que ir nos encaminhando para os finalmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, né, Margarida? Assim, para quem está nos ouvindo agora, quem continua ali na lida, seja como mãe, pai, que tem um filho na escola pública, que tem um filho na rede privada, seja como professora, que mensagem você deixaria nesse dia que é de vocês? Parabéns pelo seu dia, inclusive. Muito obrigada. De fato, é o dia da professora. Nós somos 80% de mulheres na educação fundamental. 8 em cada 10. Prestem bem atenção. Até um dia em que as mulheres também têm a sua identidade de gênero afirmada nessa grande luta brasileira. Mas eu quero me despedir com as palavras do Paulo Freire, que, afinal de contas, tem que ser lembrado nesse dia da professora, porque neste ano ele completaria um século de existência. Um século que, para nós no Brasil, fez muita diferença. Eu quero me despedir com a grande frase dele. A educação que não é libertadora, quando a educação não é libertadora, o oprimido quer se tornar opressor. Como nós acreditamos, é na liberdade e na justiça, é nessa educação libertadora que nós investimos e pela qual nós lutamos. Certamente. Prefeita, os tapetes vermelhos, inclusive, da Rádio PT e da TV PT estão estendidos para sua participação sempre que possível. Eu sei que sua agenda é muito lotada. Agradeço imensamente a sua vinda no dia de hoje. Eu desejo uma excelente gestão, que eu já sei que está sendo revolucionária, inclusive na parte da comunicação. E já lhe convido para voltar para o nosso quadro Modo Petista de Governar, para que você possa nos contar quais as modas que você está inventando aí em Juiz de Fora, viu? Já está aceito o convite. Um grande abraço para você e obrigado aí pela oportunidade de conversar com o PT de todo o Brasil. Tchau, gente. Tá certo. Tchau, gente. Que bom. Olha, eu vou me encerrando aqui o nosso programa. Muita gente participando aqui do nosso chat, dando parabéns para a nossa prefeita, a Meire, a Cleusa, a Regina Araújo. Um beijo, Rê. A Giovana também. Todo mundo com muito carinho com as nossas mulheres professoras mineiras. Fazer o quê, né?
É isso, gente. O Braulio tá dizendo que a Margarida, como deputada, também foi uma importante aliada da comunicação pública. Boa lembrança do Braulio. A comunicação faz parte da luta por uma educação de qualidade no Brasil. Minnesota também participando, como sempre. O Pedro Bicudo fazendo perguntas. Infelizmente, o nosso tempo é pouco. O Jornal Rádio PT está chegando ao fim. Mas a Rádio PT segue com informação, podcast, muita música boa. Você também encontra a nossa programação no Spotify. Eu agradeço a sua companhia, a sua paciência ao longo dessas 2 semanas, substituindo a nossa querida Amanda. Então você já sabe, né? Horário de Brasília, às 9 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui na Rádio PT, onde toca democracia. Rádio PT, aqui toca democracia.